Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje, finalmente, eu vim trazer a parte 3 da nossa saga de filmes A Profecia. Bom, se você não viu ainda a parte 1 e a parte 2, que é explicando os dois primeiros filmes, vou deixar aqui nos cards pra você assistir antes de assistir o terceiro, senão você não vai entender absolutamente nada. Então, pra vocês que já assistiram os dois, vamos continuar da parte onde parou. Porque esses filmes podem ser extremamente confusos pra você assistir, mas pelo menos uma coisa ele é fiel, que é em continuar de onde parou o outro filme. Vocês entenderam? Bom, recapitulando, o segundo filme termina com o Damien matando o tio e a tia dele no museu da família. Ele coloca fogo e os dois morrem. Bom, o terceiro filme começa com o Damien já é adulto, já se passaram alguns anos, e acontece que estão pegando destroços do museu para poder leiloar algumas obras de arte, afinal era um museu, então mesmo ele tendo pegado fogo, muitas coisas ainda poderiam ser reutilizadas, são relíquias. E eles acham simplesmente aquelas adagas que o tio do Damien queria usar para matar ele, que era a única coisa que podia matar o anticristo. Inclusive elas são usadas no primeiro filme pelo pai dele, no segundo pelo tio, enfim, eles acham aquela adaga e ela vai a leilão. Nesse leilão, um homem tá falando no telefone com alguém que irá comprar essas adagas e ele acaba comprando. Ele leva as adagas até o comprador, que é simplesmente na Itália, onde ficava aquele mosteiro que o pai do Damien visitou pra saber mais a respeito do padre que levou ele pra adoção. Enfim, se você já assistiu os outros, você vai entender o que eu tô falando. Quem comprou as adagas foram padres daquele mosteiro, que dizem que a missão deles é acabar com o anticristo. Então, são alguns padres ali, e o padre-chefe, ele distribui as 7 adagas para 7 padres, porque eles vão numa missão de tentar acabar com o anticristo finalmente. Pula pro Damien, ele já tá adulto, e eu tenho que confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu acho que a escolha do ator foi péssima, porque no filme eles vão dizer que o Damien ele tá com 32 anos, mas o ator que faz o papel dele tem cara de ter muito mais, tem cara de ter uns 50 anos, então eu não acho que a escolha do ator foi muito boa, mas enfim, continuando. Ele tá vendo uma apresentação de um funcionário dele que vai ser a nova propaganda da empresa. Bom, a empresa ela tá focada em fazer trabalhos voluntários, em ajudar a humanidade, em pregar a paz mundial. Ela leva comida para países que estão passando fome, leva remédios, leva médicos. Inclusive, tem uma hora que o Damien ele fala que tá competindo com a Cruz Vermelha para que a empresa Thorne ela chegue primeiro do que a Cruz Vermelha. E pra quem não lembra, o Damien ele ficou sendo o único herdeiro das empresas da família, que eram várias. A família tinha um nome muito famoso, que era a família Thorne. E ele matou a tia-avó, ele matou o tio, a tia, o primo, o pai, a mãe. Então, tipo assim, ele ficou sendo o único herdeiro. E aí lá tá mostrando algumas guerras nesse vídeo, e aí ele diz que não quer aquilo não, que é pra eles fazerem outra apresentação. Enfim, ele sai e vai com o assistente dele pra sala dele, e ele fala pro assistente dele que em breve ele vai ser nomeado como embaixador da Grã-Bretanha. E o assistente dele pergunta, tipo, como você sabe? A Grã-Bretanha já tem embaixador. O que vai acontecer com ele? E aí o Damien pergunta pra ele se ele conhece a Bíblia. Ele já leu a Bíblia, ele diz que não. E o Damien começa a ler uma passagem dizendo umas coisas lá que, traduzindo, ele vai ser nomeado como embaixador da Grã-Bretanha. Ele diz que na Bíblia estava escrito lá que o anticristo ele ficaria sobre o governo ali, sobre o poder da terra por 2.500 dias, e que depois disso o filho de Deus iria nascer para combater o anticristo. E ele disse que já iam completar 2.500 dias que ele estava sobre o poder das empresas Thorne, que eram 7 anos. Só que ele disse que ia mudar esse final da profecia, porque no final da profecia dizia que o bebê que ia nascer iria combater o anticristo, e ele iria mudar esse final para que ele combatesse o bebê e continuasse reinando ali. Então ele sabia que o presidente ia escolher ele como próximo embaixador da Grã-Bretanha. Como eu disse pra vocês, é um filme confuso. Você entende do jeito que você quiser, desse jeito. Do primeiro ao terceiro. Inclusive o terceiro é o mais fácil de entender, porque eles não deixam tantas pontas soltas, mas ainda tem algumas coisas aleatórias que eu particularmente acho que não deveria ter, porque não fazem sentido nenhum pra história do filme. Mas enfim, vou explicando pra vocês como eu entendi. E aí, como eu disse pra vocês, o funcionário dele pergunta, né, tipo, e o que vai acontecer com o embaixador da Grã-Bretanha atual? Porque ela já tem embaixador. E aí o Damien só dá um sorrisinho, e aí
pula pra quem a gente entende depois que é o embaixador da Grã-Bretanha. Ele tá andando por um parque e aí ele escuta um barulho e é simplesmente aquele cão, aquele cachorro lá do Damien, que tá desde o primeiro filme. Ele olha pro homem e o homem fica hipnotizado. Então o homem vai caminhando até a embaixada, entra no seu escritório e manda um recado pra secretária dele, através do telefone, e fala pra ela marcar uma coletiva de imprensa, que ele quer dar um recado muito importante. Ele, depois que desliga o telefone, ele simplesmente pega uma fita daquelas antigamente, né? O filme é de 1986, então ele pega aquelas fitas que tem dentro da fita. Vou ver se eu acho uma foto pra colocar pra vocês entenderem. E ele meio que faz uma armadilha na porta do escritório dele, pro lado de dentro, e meio que amarra no gatilho de uma arma virada pra ele. Então, na hora que aquelas pessoas, aqueles jornalistas, chegam pra conversar com ele, batem na porta, ele fala pra eles abrirem. Na hora que eles abrem, o gatilho é ativado e a arma atira na cabeça dele e ele morre. Pula pro Damien, ele está na Casa Branca, ele foi chamado pelo presidente. Começo pra vocês, o filme pula tudo, então as coisas vão acontecendo assim, você não sabe quanto tempo passou, não mostra o presidente ligando pra ele, enfim, uma confusão. Ele tá lá no salão oval com o presidente, e o presidente fala que quer que ele seja o próximo embaixador da Grã-Bretanha. O Damien diz que aceita, mas com duas condições. Uma é que ele continue no poder da empresa dele, porque pra você assumir um cargo público você precisa sair de outro cargo, não pode ficar no poder dos dois. E ele fala assim, olha, eu quero continuar no poder da minha empresa, e isso não é possível. E aí o presidente fala, não, a gente dá um jeitinho e tal. Aí o Damien fala, ok. E a segunda condição é que ele seja o presidente do Conselho Juvenil das Nações Unidas. Ou seja, o objetivo dele é mexer com a juventude ali pra meio que influenciar novos discípulos pra ele, né? Ele é o anticristo. E aí o presidente diz que já prometeu para outra pessoa, mas que dá um jeito de desprometer e, enfim, aceita as coisas. Pulamos então para um observatório científico, coisa meio NASA, meio... não sei explicar pra vocês, porque não explica. Tem dois cientistas, eles estão estudando o alinhamento de estrelas. Bom, eles observam que tem 3 estrelas que estão se aproximando e elas vão se alinhar dali a 2 horas e algum tempo. Parece que tem uma profecia que diz que quando essas 3 estrelas se alinharem, o filho escolhido de Deus vai nascer para poder combater o anticristo. E pelo que dá pra perceber depois, parece que quando esse bebê nasce, os poderes do Damien vão diminuindo. Então, vocês vão entender. Bom, já pula para aqueles padres que eu falei pra vocês. Eles estão lá no mosteiro fazendo um plano pra poder atacar o Damien e acabar com ele. O Damien tá numa festa com pessoas muito ricas e muito influentes, onde aparentemente eles estão comemorando que ele foi nomeado como embaixador da Grã-Bretanha. E uma jornalista pede pra ser apresentada a ele. Ela é apresentada e ela fala que quer muito fazer uma entrevista com ele, né? Porque ele é um grande influenciador da nova geração e que inclusive ela tem um filho de 12 anos que é muito fã do Damien e que sempre escuta as palestras dele sobre o planeta Terra, a juventude, enfim, essas coisas. E aí ele fala assim, marca pro domingo. Aí ela fala, domingo é o dia que eu fico com meu filho e tal, porque ela é mãe solteira, ela é viúva. E ele fala, leva ele, porque ele sabe que o menino é fã dele. E aí, enfim, eles marcam de ir. Nessa festa, um detalhe importante, a gente descobre que o assistente do Damien, o braço direito dele, que sabe de tudo sobre ele, tá? O cara sabe que ele é o anticristo. A gente descobre que a esposa dele está grávida, a Bárbara. E ela está prestes a dar à luz. Dali 2 semanas, mais ou menos, ela vai dar à luz ao filho deles, que é um menino. Gravem isso, é importante. Já pula pro domingo, que é o dia que o Damien foi encontrar a jornalista no parque. E ele tá lá brincando com o filho dela, num laguinho que tem ali no parque. Eles estão brincando de barco de controle remoto e tal. Depois disso, ele vai conversar com ela. Eles estão caminhando pelo parque e o menino tá brincando com o cachorro demoníaco dele, como se fosse um cachorro normal. Ele jogando um pedaço de coisa lá pro cachorro correr atrás. E eu achei isso hilário, porque é simplesmente um cão do inferno e o menino tá brincando como se fosse um cachorro normal. Entendeu? Uma coisa assim, muito estranha. Ele tá lá conversando com a jornalista quando eles passam por um homem que tá em cima de um banco lá no parque, rodeado de muitas pessoas. E esse homem, ele tá falando sobre o apocalipse, ele tá pregando sobre o apocalipse e ele fala que a besta já tá entre eles e que a besta influencia pessoas e tal. Tá falando esse tipo de coisa e fala que em breve vai nascer o bebê escolhido pra poder
combater o anticristo. E o Damien começa a ficar muito nervoso. Ele tá passando ali pela multidão e ele começa a ficar extremamente nervoso. Tanto ele quanto o cachorro dele. Porque eu disse pra vocês, não é um cachorro normal. É o cão do inferno enviado pra poder proteger o Damien. Inclusive, o Damien só tá vivo por causa dele. Porque desde o começo, desde o primeiro filme, o cachorro é quem ajuda a proteger ele. Durante esse passeio no parque, tem um homem que tá seguindo o Damien, tá vigiando ele. E assim que eles saem dali, esse homem vai encontrar aqueles padres lá do mosteiro que já estão na cidade do Damien, fazendo um plano, eles estão num clubinho lá. E esse cara, ele é simplesmente um dos padres que tava vigiando o Damien. E aí eles começam a conversar ali dentro do clubinho e ele fala, olha, ele tava com uma mulher, uma jornalista. E ele fala, eu não ataquei ele porque tinha muita gente no parque, então não deu pra atacar, mas ele tava conversando com essa mulher. E aí, eu não sei como, mas a partir disso, os padres entendem que ele vai dar uma entrevista na televisão. Como eu disse, não explica nada. E aí o Damien tá lá se arrumando pra dar entrevista na televisão. E uma coisa muito importante é que tem uma hora que a mulher tá penteando o cabelo dele, né? Aquele pessoal da maquiagem e tal, nos estúdios. E ele não deixa. Ele fala assim, não, eu pentio. Porque eu não sei se vocês lembram do primeiro filme, mas o Damien, ele tem uma marca de nascença na cabeça dele que tá escrito 666, que é a marca da besta, que tá escrito na Bíblia. Então ele tem medo que as pessoas vejam essa marca. Então ele não deixa a mulher pentear o cabelo dele. Bom, um daqueles padres, ele se infiltra ali no estúdio, porque o objetivo dele é matar o Damien. E aí, uma coisa que eu não entendi. Por que que não foram todos os padres atacar o Damien? Por que eles estavam se separando? Tipo assim, vai você, depois vai fulano, depois vai fulano. Por que não foi todo mundo junto, sabendo que o cara tem superpoderes? Mas enfim, vamos continuar. Ele tá lá infiltrado no estúdio e ele sobe num negócio, eu não sei se vocês já viram no estúdio de gravação, mas tem tipo uma pontezinha que fica no teto, né, que fica a iluminação e tal, e dá pra pessoa andar. Então, o padre, ele sobe nesse negócio e ele tá com a adaga na mão. Eu não sei o que pretendia fazer, porque era muito alto. Não sei se ele pretendia pular no Damien com a adaga e matar ele, morrer junto, eu não sei. Não dá pra entender muito bem o plano dele. É meio sem noção. Mas alguém observa aquilo e grita pro Damien, tipo assim, Damien, você vai ser atacado. Alguém vê o homem lá com a adaga. E aí o padre, ele acaba caindo, e aí ele fica pendurado pelo pé, e aí começa a pegar fogo no estúdio. E aí o padre pega fogo pendurado, tem uma coisa de plástico do cenário do estúdio que enrola nele e pega fogo. Enfim, o padre morre e o Damien sai intacto. Pra ser bem sincero, eu não sei qual era o plano desse padre, porque não faz nenhum sentido. Mas enfim, o Damien, ele fala pro assistente dele que aquilo não foi um acidente, que aquilo foi uma tentativa de assassinato. E ele mostra a adaga, né? Ele pegou a adaga lá do corpo do cara que tinha caído. E aí ele mostra a adaga pro assistente dele. E ele explica que são 7 adagas e que aquilo é a única coisa no mundo que pode matar ele. Os padres, eles se reúnem novamente no clubinho deles e eles começam a discutir sobre o acidente, né? Que o padre não conseguiu matar o Damien. E eles falam que precisam descobrir aonde a criança sagrada vai nascer, porque eles precisam ir até ela para protegê-la. Porque agora o Damien sabe que tá sendo perseguido, e ele não é burro, ele lê a profecia na Bíblia e ele sabe que a criança sagrada está prestes a nascer. Então os padres estão lá bolando um plano para descobrir aonde essa criança vai nascer. Os padres, eles vão até esses cientistas que estavam descobrindo o alinhamento das estrelas e perguntam pra eles quando que vai ser possível saber exatamente o local que a criança vai nascer, e eles falam que só na hora que o alinhamento acontecer e o menino nascer que vai saber o local exato de onde que foi o nascimento. Mas aí eles sabem que será de madrugada, naquela madrugada ali, porque tá quase se alinhando as estrelas. Bom, o Damien, ele tá dormindo e o cachorro dele começa a ficar muito agitado durante a madrugada, porque as estrelas estão se aproximando. E como eu disse pra vocês, não é um cachorro normal, então ele sente as coisas. O Damien começa a ficar extremamente perturbado, ele tá dormindo, ele começa a ter uns pesadelos muito loucos, assim, não mostra pra gente, mas mostra ele bem agitado e suando muito, e aí ele acorda. No momento que ele acorda é o momento do nascimento do bebê. Mostra as estrelas se alinhando e uma explosão de luz, enfim. O Damien, ele começa a sentir que os poderes dele estão sendo meio que sugados e ele sabe que o bebê nasceu. No outro dia, o Damien tá chegando lá na embaixada e a jornalista encontra com ele e fala que quer continuar a entrevista, que aquele acidente foi uma fatalidade, mas que ela
queria continuar a entrevista com ele. E ele diz que sim. Bom, quando ele entra no escritório dele, o assistente dele fala que o bebê nasceu. Tipo assim, ah, meu filho nasceu. Ou seja, o filho dele nasceu, aparentemente, 2 semanas antes do previsto. E aí o Damien, tipo, dá parabéns, enfim, e começa a falar pro assistente dele que sabe que o bebê sagrado nasceu ali naquela madrugada. Coincidentemente, o mesmo momento que o bebê do assistente dele nasceu. Bom, enquanto isso, 2 padres, eles estão meio que andando no meio das montanhas. Aparentemente, eles acham que estão sendo seguidos pelo Damien e que vão fazer uma armadilha pra ele pra poder matá-lo. Não explica como? Não explica. Eles simplesmente estão lá e dizendo, ah, eu vi, ele tá vindo atrás da gente. E eles entram numa espécie de local abandonado ali no meio das montanhas, uma coisa esquisita. E aí eles atacam uma pessoa, eles dão várias adagadas, facadas nessa pessoa, e eles acham que é o Damien, e aí quando eles olham não é o Damien, era outra pessoa. Então era uma armadilha para os padres, e os padres acharam que estavam fazendo uma armadilha para o Damien. Esses padres são presos ali. Então o Damien, ele já acabou com 3 padres, são 7, ele acabou com 3 já. Então ele tá eliminando a galera. Bom, ele percebe que os padres estão se movimentando contra ele e tal, e ele ordena para que o assistente dele mande matar todos os meninos que nasceram no mesmo dia ali do bebê sagrado, quando as estrelas se alinharam. Então todo bebê que nasceu no dia 24 de março ali, todo menino, deveria ser morto. E aí o cara ordena lá, começam a morrer vários bebês. O Damien, ele tem uma legião de seguidores, então tem enfermeiras, padres, as pessoas começam a matar esses bebês no hospital. Tem uma cena que o padre mata um bebê no batismo. Todos esses meninos começam a ser eliminados. O Damien, ele tá participando de uma caçada de raposas, que é algo tradicional na Inglaterra. E aí nessa caçada, os cachorros vão na frente e a galera vai seguindo os cachorros montado a cavalo, porque eles farejam a raposa. Bom, um padre, ele resolve fazer uma armadilha pro Damien. Ele começa a tentar separar o Damien do resto da galera que tá caçando com um rastro de uma raposa morta. Então os cachorros seguem esse rastro e o Damien segue os cachorros. Chegando numa ponte, o padre, ele cerca essa ponte, tá com a adaga na mão pra atacar o Damien. Só que eu achei isso muita burrice, porque o cara tem poder, gente. Então não faz nenhum sentido. O padre, ele tá montado no cavalo e ele, tipo, começa a ameaçar o Damien. O Damien simplesmente hipnotiza o cavalo levanta e joga o padre da ponte. O padre morre. Então, assim, nenhum sentido, não faz nenhum sentido. E eram 2 padres, cada um ficou de um lado da ponte. Esse outro padre, ele tenta atacar o Damien, só que o Damien simplesmente hipnotiza os cachorros que estão ali, que é por volta de uns 20 cachorros, e os cachorros comem o outro padre vivo. Então, não faz sentido. Sério, esses padres estavam meio... não faz nenhum sentido pra mim. Mas enfim, ele eliminou mais 2 padres, então aí já foram 5 padres de 7. Pula pro assistente dele que tá em casa, né, anotando o nome dos bebês. Ele tava nas certidões de nascimento, anotando o nome dos bebês, que era pra falar pros seguidores matarem. E aí, o que que acontece? A esposa dele tá ali com o bebê deles, né, que nasceu, e ela fala que vai sair com uma amiga. A amiga dela também tem um bebê. E aí, tal, elas saem, e aí quando elas voltam, a mulher dele volta, a amiga dela foi deixar ela com o bebê, né, ela tá andando com o carrinho de bebê, a amiga da mulher dele tá andando com o carrinho de bebê na rua, quando uma bola surge do nada, bate no carrinho e o carrinho cai no meio da rua e o bebê é atropelado. Só que assim, gente, foram muitas mortes de muitos bebês numa região ali determinada e eram só meninos nascidos no mesmo dia. Então a galera começa a juntar os pontos e essa jornalista, ela faz uma matéria no jornal pra dizer, tipo assim, gente, tá muito esquisito isso. Porque aparentemente foram todos acidentes, mas tá muito esquisito. Meninos nascidos no mesmo dia, no mesmo local, morrendo. Tipo assim, tá muito esquisito esse negócio. E a mulher do assistente do Damien tá assistindo o jornal e ela vê aquilo e ela fica extremamente preocupada, porque o filho dela é um dos bebês que nasceram ali naquela região determinada, é um menino e nasceu no mesmo dia, então ela começa a ficar desesperada. Bom, o padre, um dos padres lá do clubinho, ele vê a reportagem e ele vai até a casa da jornalista e diz que precisa falar com ela. Bom, ele começa a contar pra ela tudo o que ele sabe. Ele fala que o Damien é o anticristo, que o Damien matou a família dele, que a adaga é a única coisa que pode matá-lo e que foi ele que mandou matar os bebês. Ele conta
tudo pra ela. E ela, obviamente, não acredita. Ela diz que não é religiosa, que ela respeita a religião do padre e as crenças do padre, mas que ela conhece o Damien, ele não é esse tipo de pessoa, ele não é o anticristo. E o padre dá pra ela várias provas. Ele mostra todas as certidões de nascimento dos meninos, o alinhamento das estrelas, as passagens bíblicas. Ele dá tudo pra ela e fala assim: olha, você não precisa acreditar em mim. Você é uma jornalista e você acredita em fatos. Então aqui estão os fatos, você lê quando você quiser. Aí ela fala, tipo, ai, tá, padre. E aí ele fala, olha, eu tô vigiando o Damien desde quando o pai dele foi no mosteiro pedindo ajuda pra matá-lo. E ele é o anticristo, eu tenho certeza disso. Inclusive, se você não acredita em mim, depois de todas essas provas que eu te dei, procura a marca de nascença na cabeça do Damien, tá escrito 666. E você vai ver que na Bíblia, nessas passagens tal, não sei o que, vai estar escrito, enfim. Ele fala pra ela, e ela fica tipo, tá, né? Ela cai no sono enquanto tá lendo todos aqueles negócios que o padre deu pra ela, todas as provas. E o filho dela vê aquilo e liga pro Damien e fala, olha, Damien, a minha mãe tá investigando, tem alguma coisa errada aqui. Um padre veio aqui, falou um monte de besteira pra ela e ela tá investigando. E aí o Damien manda o menino seguir o padre pra saber pra onde ele vai. No outro dia, o assistente do Damien diz que a jornalista ligou pra ele de manhã e ela quer encontrar com ele. Já corta pro menino seguir no padre e o menino segue o padre até a casa do assistente do Damien. O padre foi falar com a mulher do assistente, porque ela era a mãe de um dos bebês que nasceu ali no mesmo... Enfim, dos bebês. Que vocês já entenderam. E aí ele fala pra ela tudo, fala assim, olha, seu filho corre perigo, porque mandaram matar todos os bebês que nasceram nesse dia, e esse bebê pode ser o escolhido, e conta tudo pra ela, e ela acha as provas no escritório do marido dela, dentro de casa, que ele realmente mandou matar aqueles meninos. Quando o assistente chega em casa, a mulher dele tá desesperada e conta tudo pra ele, fala, olha, eu sei que você mandou matar, eu sei que o Damien é anticristo, eu sei que o nosso filho corre perigo, ele é o próximo e tal, e tal, e tal, e o cara começa a dizer que não, que o filho deles está salvo, e já pula pro Damien no parque com a jornalista de novo pra continuar a entrevista. E aí ele leva ela até um laguinho que tem ali e começa a contar uma história pra ela, dizendo que quando ele era criança ele conheceu alguém chamado Velho Nick. E ela fala que, tipo, Velho Nick é como eles conhecem o demônio ali na Inglaterra e tal. E aí ele joga ela dentro desse lago. Não é um lago... É um lago, só que, tipo, eles estão em cima de uma ponte, então ele joga ela ali dentro. E ela, aparentemente, começa a se afogar e ele não faz nada. E depois ela simplesmente sai do lago. E vão pra casa dele. Não faz sentido? Não faz sentido. Mas, enfim, ela aparentemente tá hipnotizada, porque eles dormem juntos e é isso aí. No outro dia ela acorda e o Damien não tá na cama. Ela começa a procurar ele na casa e acha ele sem roupa, deitado no chão num quarto escuro. E aí ela aproveita para poder procurar a marca que o padre disse pra ela e ela acha a marca na cabeça dele. Ela sai do quarto com medo e aí o Damien já pula pro Damien na embaixada e ele fala pro assistente dele que sabe que o padre foi na casa dele no outro dia, porque o menino seguiu, e pergunta o que o padre foi fazer lá. E ele fala que não sabe de padre nenhum, não sei o que, começa a negar. E aí o Damien simplesmente vira pra ele e fala assim, olha, você precisa matar o seu filho, porque a gente já matou todos os meninos, né, que se encaixavam no padrão, e o seu filho foi o único que sobrou. E aí ele começa a mentir pro Damien, dizendo que o filho dele não nasceu naquele dia, ele nasceu 10 minutos antes da meia-noite, e que não ia matar o menino, e aí o Damien disse que era pra ele matar sim. E aí ele grita com o Damien, diz que o Damien é louco, e sai dali e vai pra casa. Enquanto isso, a mulher dele tá em casa passando roupa, e o bebê tá ali do lado dormindo, quando ela olha pra janela da casa, e o cachorro do Damien tá lá. Então ele simplesmente hipnotiza a mulher. A mulher, ela vê o filho dela, depois que ela tá hipnotizada, como um bebê esquisito, múmia, um monstro. E aí, aparentemente, ela irá atacar esse bebê com ferro de passar roupa, mas não mostra. Só mostra o marido dela chegando em casa e ela ataca o marido dela com ferro de passar roupa. E o bebê não tá mais ali. Simplesmente não mostra mais o bebê. Então fica uma coisa meio confusa. Tipo, ela atacou o bebê ou não atacou o bebê. Não mostra. A jornalista, ela tá no estúdio trabalhando de madrugada e o padre vai até lá pra conversar com ela. E o padre fala, olha, você tá defendendo o Damien, por que você não fez nada ainda? E aí ela fala, olha, meu filho é fã do Damien e eu acho que ele tá trabalhando pro Damien, então eu não posso fazer nada. O padre diz que o único jeito dela salvar a alma do filho dela é acabando com o Damien e pede ajuda pra ele. Ela diz que vai até a casa, né, vai pra casa, e aí ela vai pra casa do Damien, na verdade, e chegando lá, o filho dela tá lá, e ela fala pro Damien devolver o filho dela, que em troca disso, ela vai dizer aonde que tá o bebê
sagrado. E aí ele aceita. Então eles vão até um lugar lá no meio de umas montanhas, parecido com aquele lugar de antes. Chegando lá, o padre estava escondido, porque o padre iria matar o Damien. Só que na hora que o padre vai atacar o Damien coloca o filho da jornalista na frente e o padre acaba esfaqueando, adagando o menino e o menino cai. Enquanto isso, o Damien, tipo, ele fica procurando o bebê lá naquele lugar e a jornalista pega a adaga e dá uma facada nas costas do Damien e finalmente ela consegue matar o anticristo. Bom, quando o Damien ele é atacado, ele continua andando, assim, cambaleando e aparece uma luz muito forte em cima, assim, no céu, perto dele, e uma figura de um anjo. Então era meio que o bebê escolhido. Não sei por que tem um bebê, o que tem a ver, não tem nada a ver, mas enfim, aparece uma luz muito forte de um anjo, uma asa, e ele fala tipo, ai, Nazareno, você conseguiu, não sei o que, e cai morto. E aí o filme acaba. Então assim, nada faz sentido. A gente não entende se o bebê do assistente era o bebê escolhido. A gente não entende nada. A gente não entende se o que o bebê tem a ver com o rolê. Enfim, só sei que o padre, ele fala, né, pra jornalista que ela não precisava se preocupar porque o bebê estava salvo. Não sei que bebê que era. Não fala se era o bebê do assistente, porque não mostra o que acontece com o bebê do assistente. Não sei se o padre chegou lá e conseguiu resgatar o bebê na hora que a mulher ia matar ele e levou pra um lugar. Só sei que ele fala pra jornalista lá que o bebê está num lugar seguro onde o Damien não vai achar. Isso antes dele pedir ajuda dela pra ir matar o Damien, né? E aí ela fala pro Damien, eu vou te falar onde que tá o bebê, em troca você larga o meu filho, deixa o meu filho pra lá. Então dá a entender que ela sabe onde tá o bebê, que o padre fala pra ela que ele tá num lugar seguro. E aí acontece tudo isso que eu falei pra vocês, da armadilha. Então assim, não dá pra entender o que o bebê tem a ver, se é o bebê do assistente. Qualquer pessoa podia matar o Damien, pra que teve um bebê, enfim, o bebê não fez nada. Enfim, é uma confusão. Esse filme é o último, graças a Deus. E eu vou vir contar pra vocês a primeira profecia, que conta a história do Damien, a origem do Damien, que é o que a gente mais quer saber, né? Diz que o Damien nasceu de um chacal, mas esse primeiro filme, que por acaso é desse ano, tava nesse ano no cinema, conta a origem do Damien, e a gente vai ver se realmente foi nascido de um chacal, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Demorei pra trazer esse terceiro filme, porque, gente, é muito confuso essa saga de filmes. É muito confusa. Você tem que inventar, assim, o que tá acontecendo, porque você só entende se aquilo era importante ou não pra história depois, quando acaba o filme. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. E eu vou trazer o filme da primeira profecia, eu prometo. Indica meu canal para mais pessoas pra gente crescer. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse filme, se é mais legal do que os outros. Eu achei, assim, mais fácil de entender, apesar de ter muita confusão. Me conta aqui porque eu quero saber. E a gente se vê num próximo vídeo.